Fala pessoal, tudo bem com vocês? Retomando aqui o nosso estudo do livro Estado Vibracional, nesse dia 18 de abril, um sabadão ensolarado de 2026, 11 horas da manhã. Então começo sempre agradecendo a Deus, agradecendo aos amparadores que sempre nos inspiram, nos protegem, para que a gente possa fazer o melhor trabalho possível. Pessoal, retomando então a parte 2, né, do estudo do livro Estado Vibracional, no capítulo 2, né, a Paranatomia da Interface Energética e Parafisiologia do EV e da OLVE. Bom, eu vou retomar aqui o meu livro terceira edição, vou retomar da página 41, para quem está na quarta edição é a página 42, que é essa página aqui. Vai aparecer a figura dos chakras. Falando de chakras, pessoal, a ideia minha aqui de passar por ele não é de ficar abrindo o que cada um significa, qual é a interferência na nossa personalidade, quando ele está mais ativo ou quando está menos ativo, etc. Mas é passar pelas funções básicas ali que eu julgo como sendo ali o pilar fundamental, né, para o entendimento de toda a estrutura. Então, para chegar nesse ponto, eu retomo só o que foi dito na aula passada, para a gente criar aqui uma conexão, uma coesão, né, do assunto. A gente comentou bastante que, em primeira instância, nós, né, entendendo a nossa estrutura, a gente precisa ter um olhar sobre o primeiro bloco formado, né, desenvolvido ou gerado, que seria a consciência. Essa consciência, então, ela é revestida por um núcleo que a gente traz aqui como sendo um núcleo mental. A Nancy Trivelato vai chamar isso aí de mental soma, e por aí afora a gente vê como sendo o corpo mental. Então a gente tem a consciência como base, revestida como um núcleo mental, que depois é revestido com o corpo emocional, que ela trouxe aqui como sendo o paracorpo, que a gente também vai ver por aí como sendo o corpo astral ou perispírito. Então a gente parte para interface energética, que vai ligar essa estrutura ao corpo biológico. Então a gente começa pensando sempre assim: eu como consciência, eu tenho uma estrutura, um núcleo mental para que a minha consciência possa se evoluir ou se desenvolver na jornada evolutiva. Essa estrutura mental ela é revestida com um corpo emocional. Esse corpo emocional é um corpo transitório, ou seja, ele é descartável. Ele só existe enquanto eu, como consciência, ainda tenho demandas a serem trabalhadas, né, em questões emocionais. Para que tudo isso possa ser transcendido, essa estrutura, consciência, corpo mental acoplado de um corpo emocional, então ela entra no plano encarnatório. Para ela entrar nesse plano encarnatório, é preciso que haja o corpo biológico para poder dar conta de trafegar, né, por essa estrutura atômica da fisicalidade. E esse corpo biológico, para que possa ser acoplado nessa estrutura anterior sutil, então essa estrutura sutil é revestida de um corpo energético, que a Nancy vai chamar de interface energética, o kardecismo vai trazer como duplo etérico. Esse duplo etérico que vai fazer a ponte de ligação do corpo biológico com essas estruturas sutis. Assim que funciona. Na fisicalidade, então, encarnada, a consciência passa a interagir com os sentidos biológicos, passa a interagir com as demandas fisiológicas, dentre todas as dificuldades que existem na sociedade, para poder se transcender emocionalmente, para poder se iluminar mentalmente e assim seguir viagem na jornada evolutiva, certo? Todos os registros de toda a existência, de tudo que aconteceu e etc., com essa consciência, ela, ao que se sabe, né, ao que se acredita hoje com
toda a experiência que a gente tem, a gente, eu não estou falando eu, mas os pesquisadores e etc. Então, ao que tudo indica, hoje acredita-se piamente que é o corpo mental que registra e, eu não vou falar aprisiona, mas que mantém, né, todas essas informações de tudo que aconteceu, de todas as existências, experiências e etc. nessa consciência. Então, através desse núcleo mental que preserva, né, a integridade dessas informações, é possível de se ler tudo isso para descobrir alguns pontos-chave na transcendência de determinados padrões. É possível abrir isso aí em clarividência, em equipamentos, etc., para poder ajudar no processo evolutivo. Obviamente que, enquanto eu ainda estou revestido de um corpo mental, enquanto eu ainda estou revestido do paracorpo, do corpo emocional, significa que a minha jornada evolutiva ainda tem questões emocionais a serem trabalhadas. Essas questões emocionais a serem trabalhadas, obviamente, esses registros também estão aprisionados nesse corpo emocional. Para que haja uma comunicação entre tudo, então temos os chakras ali ligando essas estruturas sutis e também a estrutura sutil com a estrutura biológica. Então, o tráfego de informação do paracorpo, que é o corpo emocional, que é um núcleo emocional, que é o corpo astral, para o mental soma, que é o corpo mental. Então, o tráfego dessas informações, né, tanto de um para o outro como desse para esse, acontece a partir dos chakras. É assim que o corpo mental vai registrando as informações, armazenando ela, um corpo imperecível, e é assim que o corpo mental, a partir de nossas ideias deturpadas, das nossas ideias desarmoniosas, desarranjadas, acaba trafegando informações também pro corpo emocional, que é o corpo astral, que é o perispírito, que é o paracorpo. Então, descarrega essas informações nessa estrutura aqui, que é dotada de alta plasticidade e, por isso, se reconfigura em estrutura, se reconfigura em energia, se reconfigura em forma. Feito isso por determinado tempo, um tempo prolongado, muita energia a partir do núcleo mental sendo como é que fala a palavra? Esqueci aqui agora. Sendo sustentada, né? Muitos pensamentos, muitas ideias desarranjadas, desarmoniosas, sustentadas por um longo tempo, que vão sustentando esses desarranjos aqui. Então, os chakras que ligam o corpo biológico ao corpo emocional, paracorpo, né, que estão na malha energética, esses chakras da interface energética que permitem esse trânsito. Então, voltando, depois de muito tempo sustentando os desarranjos, deformando o corpo emocional, essas informações por esses chakras que estão na interface energética vão espirrar tudo isso aí na malha fisiológica, mudando questões ali de neurotransmissores, mudando as questões eletroquímicas, mudando ali o jeito dos cromossomos se duplicarem, né? Reorientando ali a parte cromossomática, ocasionando desarranjos no corpo fisiológico. Beleza? Esse aqui é um resuminho, né, da maneira mais simples possível que eu consegui, para a gente retomar o que foi conversado e darmos sequência agora. Então, a questão dos chakras, a única coisa que eu tenho para falar dos chakras é isso que eu já falei, que nós vamos discuti-los nesse primeiro momento como sendo pontos de trânsito informacional entre as estruturas que compreendem o nosso ser, a totalidade do nosso ser. Esse trânsito informacional está trafegando o que a gente vai ver mais para frente. Energia, pensamento, sentimento, dentre outras informações.
e que vão acabar influenciando o veículo de manifestação da consciência que está recebendo essa informação, tá? Então, também, sim, só fazendo uma ponte, trouxe para vocês na aula passada que a Nancy troca, não só a Nancy, né, o pessoal da Conscienciologia como um todo, eles substituem o nome corpo, que a gente está acostumado, né, corpo biológico, corpos sutis, etc., por veículo de manifestação da consciência. Por isso, a gente se limita nesses três: o veículo mental, o veículo emocional e o veículo biológico, porque eles são estruturas com base atômica apropriada a um determinado plano da realidade para que a nossa consciência passe a interagir com aquele plano da melhor maneira possível para poder experimentar aquela realidade e evoluir a partir disso. Feito? Então aqui ela traz, ó, nessa página 41, né? O paracorpo, segundo se conhece até o momento, é o corpo originador ou sede das emoções da consciência, assim como eu falei. Os processos emocionais desse corpo e os registros de vivências passadas que o constituem são transferidos para o corpo através dos chakras. Para o corpo, quando ela está falando aqui, é o corpo biológico. Então, nada diferente do que eu já trouxe. Assim, as reações e efeitos emocionais expressos no corpo físico são derivados desse. Esse é o ponto de partida. Entendeu que tudo respinga, no final das contas, no corpo biológico, e é por isso que o corpo biológico trabalha com somatização e autocura. Entendendo isso, acabaram-se os mistérios, acabaram-se as dúvidas, etc. Aí o ponto que fica é descobrir sobre o funcionamento, com mais detalhes, né, do funcionamento de tudo isso, para entender aonde são os pontos que manifestam os nossos pontos, olha só, empoderamento, hein? Autorresponsabilidade. Os nossos pontos dissonantes que estão gerando os desarranjos fisiológicos que a gente tem vivenciado. Para então que a gente possa mudar esses padrões, transcender essas estruturas, né, ali dissonantes, harmonizando-as, para então a gente causar o efeito cascata, que seria os rearranjos das estruturas que estão ali debaixo dessa base. Qual que é a base? Em última instância, começa tudo no núcleo mental, começa tudo nos pensamentos. Tudo, sempre vai ser assim. Esses pensamentos vão, sustentados por muito tempo, que vão desconfigurar as emoções e que vão, então, desconfigurar o corpo biológico. Então, se você quiser fazer o caminho contrário, também é possível. Qual é a dificuldade que eu estou tendo nesse momento em relação a doenças ou qualquer desarranjo na minha biologia? Então, o que é que eu estou tendo nesse momento? Qual é o vínculo emocional que existe nisso aí? E qual é o vínculo mental que tem sustentado esse desarranjo emocional? Então, o caminho é uma via de mão dupla. Assim como, possivelmente, eu posso ter, não se resume nisso, né? Eu posso ter ali influências fisiológicas mesmo acontecendo, que a gente precisa dar uma investigada, tá? Então, a coisa não é tão simples, mas é possível fazer esse paralelo. Aí ela segue o referido registro acumulado de vivências passadas, formador do paracorpo, que é esse perispírito, que é esse corpo emocional, a qual determina suas tendências e características básicas, é a chamada paragenética. Vou fazer uma pausa aqui. Quando ela está falando de paragenética, é importante a gente entender também outra estrutura. Antigamente, acreditava-se no determinismo genético. Nessa mesma época, acreditava-se também em outros tipos de determinismo relacionados com a nossa evolução, e isso foi caindo por terra à medida que pesquisadores, investigadores, etc., começaram a se dedicar aos temas. Então, o determinismo genético previa que, se eu tenho um determinado gene no meu corpo, que foi passado através da minha família, e esse gene ele tem uma ligação com alguma doença, certamente eu também terei essa doença. É assim que eles falavam que o meu avô era diabético, o meu pai era diabético, eu sou diabético.
o meu bisavô teve determinada doença, o meu avô teve determinada doença, o meu pai teve determinada doença. Se eu não tive até então, certamente ainda nesta vida eu terei determinada doença. Era assim que se pensava. E essa é uma maneira um tanto quanto fácil de encarar a realidade, né? Que não tem nada de autorresponsabilidade nisso aí. Transferência pura de resultado, uma transferência pura de responsabilidade. Quando as pesquisas começaram a ser desenvolvidas no campo da epigenética, o conceito mudou um pouco, porque a epigenética prevê o seguinte: eu tenho um gene ativo ou um gene silenciado para inúmeras coisas, questões de imunidade, questões de doença, alergias alimentares, uma infinidade de coisas. Então, vou pegar um gene, por exemplo, da diabetes, que foi o exemplo que eu trouxe. Eu tenho o gene da diabetes ativo, então eu tenho uma predisposição a diabetes, ou seja, tem uma característica muito grande no meu corpo biológico que eu preciso dar atenção, senão ela me levará a desenvolver a diabetes. É por aí. A epigenética, ela é anterior à genética, significa que pela influência do seio familiar, pela influência da minha família, de padrões, modelos de pensamento, maneira ao qual a gente senta à mesa, né, as conversas que a gente tem, as influências comportamentais que a gente tem, as comidas ali que nos envolvem, ou seja, o paradigma familiar como um todo, que envolve todas as crenças familiares. Então a gente aprende em família a se comportar de determinada maneira, a gente aprende em família a encarar a vida de determinada maneira, a gente aprende em família a trazer alguns alimentos pro dia a dia, algumas verdades e mentiras em relação ao que é bom e o que é ruim, desde questões de alimentação até questões de relacionamento e etc. Então, tudo isso, se a gente parar para olhar, uma família X e uma família B, essas famílias distintas, separadas talvez por classe social, por diferenças de classe social, diferenças de estudo, de intelectualidade, etc., elas terão provavelmente padrões de comportamentos diferentes. Elas terão possivelmente, certamente, é a palavra correta, né? Maneiras de encarar a vida totalmente diferentes. Né? Os hábitos alimentares, os hábitos ali em relação à saúde, os hábitos em relação à parte profissional serão totalmente diferentes. Terão dependendo ali do nível social que a gente for comparar essas famílias, terá um abismo muito grande separando ali esses padrões. Então, questões que a gente aprendeu em família, não necessariamente elas estão relacionadas com crenças positivas. Que são crenças positivas? Aquelas crenças que me levam a experimentar mais saúde, mais abundância, mais prosperidade, mais alegria, tá? Mais amor, mais paz de espírito, mais compreensão, maior leveza, maior benevolência, tudo de bom, certo? E as crenças limitadoras é aquelas que são o contrário, que me tiram saúde, que me tiram alegria, que me tiram paz de espírito, que me colocam em estado de luta e fuga, que me coloca em problemas com relacionamento, com questões financeiras, né? Seja finanças domésticas ou seja finanças ali empresariais. Então a gente aprende boa parte de tudo aquilo que a gente manifesta na nossa vida, boa parte disso a gente aprende no seio familiar, por observação e repetição. É assim que as crianças se desenvolvem, e isso é claro para todo mundo. Só que algum desses padrões que a gente aprende, ou alguns deles, não estão relacionados a crenças positivas, e a gente pouco se questiona a respeito disso. Sendo assim, a gente simplesmente vive de maneira automática e manifesta na nossa vida resultados semelhantes aos dos nossos ancestrais. Por isso a gente tem essa tendência de falar, não, eu tenho diabetes hoje porque
é coisa familiar, meu avô tinha diabetes, meu pai tem diabetes, eu tenho esse problema aqui porque é da família. Ao passo que se a gente olhar para a epigenética, ela vai falar assim, olha, tem algumas coisas que você aprendeu em família que vão te influenciar a abrir portas para esse problema. Seja um problema de finanças domésticas, seja um problema de escassez financeira empresarial, seja um problema de saúde, seja o que quer que seja. Mas quando fala de genética, a epigenética traz, olha, esse gene ele está ativo, você tem uma predisposição a diabetes. Se você não mudar o comportamento teu, se você não mudar seus hábitos alimentares, se você não mudar seus hábitos ali de exercício físico, certamente você terá diabetes. Agora, você está a fim de não ter diabetes? Mude seus comportamentos. E aí ela vai trazer para a gente todos aqueles alimentos, todos aqueles hábitos, inúmeros, parâmetros ali, indicadores para a gente olhar, que nos levarão a evitar de manifestar diabetes no nosso dia a dia. Ou seja, não tem chororô. Nesse caso, tem uma questão de empoderamento pessoal, nesse caso, tem uma questão de autorresponsabilidade sobre si mesmo e os resultados que você, que eu, estamos manifestando em nossas vidas e uma questão de escolha. Você quer continuar nesse caminho? Certamente você terá os mesmos resultados da sua família. Você quer vir para cá? É mais difícil, porque você aprendeu tudo errado. Você aprendeu a comer doce, você aprendeu a comer farinha, é mais gostoso, você aprendeu a não controlar, você aprendeu a não fazer exercício, você aprendeu a não ter uma rotina saudável, você aprendeu um monte de coisa que agora exige esforço e dedicação para poder mudar esses hábitos. Mas é possível. Mas o cérebro nosso está aprendendo o tempo todo. Mas existe um negócio chamado neuroplasticidade, ou seja, teu cérebro vai encontrar novos caminhos para te ajudar em algum momento a facilitar, esses novos comportamentos. É uma questão de foco, energia, atitude, escolha, certo? Então é isso. Por que eu estou falando isso aí? Porque agora vocês peguem tudo isso e a gente vai espelhar para a paragenética. O que é a paragenética? Genética além de. Lembra? O prefixo para, além de. Então, a genética que está envolvendo o núcleo emocional, corpo astral, perispírito, paracorpo. Então, as estruturas, elas são semelhantes. Existe um espelhamento ali dessas estruturas, A parte biológica nossa, a fisicalidade, ela é um espelhamento, não só a questão biológica nossa, mas a sociedade que a gente está, as estruturas que a gente vive, é um espelhamento mal feito do que se existe no plano astral, no plano emocional. Então, a paragenética é o registro informacional que estabelece tendências e padrões, não só comportamentais ou conscienciais, mas também para a formação do corpo humano. Por que para a formação do corpo humano, gente? Porque lembra, a sequência é consciência, núcleo emocional, núcleo mental, interface energética, corpo biológico. Então, para a gente estar encarnado no corpo biológico, primeiro precisou dessa estrutura anterior toda ser formada e encaixada uma na outra. Por isso, ela vai refletir na parte fisiológica nossa. Inevitavelmente, lá na frente ela vai falar da questão dos bebês, mas já adiantando, para quem estuda um pouquinho, existem os geneticistas astrais, os geneticistas consciências, assim como nós, que trabalha na parte genética para poder desenvolver o plano encarnatório do jeito que está aqui. Consciência já transcendida, já mais ligadas a Deus do que nós, em questões ali de resolução interior. Então, o campo eletromagnético é o campo que determina tudo. O campo eletromagnético que vai trazer para a gente a questão do semelhante atrair semelhante. Então, é a tendência da gente se encaixar em uma determinada família por tudo de registro que existe no nosso ser. Então, o corpo paracorpo, no qual ela está dizendo, com os seus registros, ele vai trazer tendências de desenvolvimento de questões fisiológicas associadas com outras coisas, conforme ali desafios que a gente precisa encarar para a jornada evolutiva e etc.,
tudo isso vai influenciar o desenvolvimento ali da parte biológica nossa. E que com o livre-arbítrio, à medida que a gente caminha, então, quando a gente encarna, existe uma tendência, olha, não tem o determinismo. Existe uma estrutura que foi montada, que foi feita para que o nosso corpo se assemelhe a determinada, né, a um determinado programa, certo? Que nos ajudará a enfrentar os nossos desafios, que levará em consideração toda a estrutura, o campo eletromagnético, as informações existentes no nosso ser, que está coerente com a família que a gente encarnou, mas que, à medida que eu vou crescendo, as decisões que eu tomo, as escolhas que eu faço, vou fazer exercício, não vou fazer exercício, vou comer porcaria, vou comer alimento saudável, vou ter um dia a dia harmonioso, vou ter uma rotina louca, tudo isso acaba influenciando no nosso corpo biológico, na maneira ao qual ele vai se desenvolver, na maneira ao qual ele vai se modelar, certo? Então, um programa com uma determinada tendência vai sendo reajustado, né? A rota dele vai sendo reajustada à medida que escolhas vão sendo feitas por nós mesmos, tá? Escolhas que têm influências extrafísicas ou não, escolhas que têm influências ali das nossas sombras psicológicas ou não, é assim que vai. Então ela traz a paragenética, é o registro informacional que estabelece as tendências e padrões não só comportamentais ou conscienciais, mas para a formação do corpo humano. E ela vai falando assim, foi estabelecido pela própria experiência e realidade íntima do indivíduo. Então, para a gente não transferir ali responsabilidades, não. Foram as nossas escolhas, quer eu lembre delas, quer eu não lembre delas, de existência passadas e etc., que me colocaram aqui nesse momento, nessa família, com essas condições. Quer eu aceite, quer eu não aceite, quer eu entenda, quer eu não entenda. E uma coisa, estava conversando com o pessoal nesse último encontro que a gente teve, né? Muito se fala aí na internet afora, muito se fala também em nossas discussões em grupo fechado, né? Ah, porque eu não tenho as memórias, porque eu preciso abrir as memórias de vidas passadas, né? Retrocognição, etc., clarividência, para entender isso, me facilitaria um monte. Eu disse para eles, gente, tá tudo escancarado aqui agora. Então, tudo que a gente viveu, tudo que a gente trouxe como dons, como oportunidades, como facilidades, como mesmo os desafios, né, que a gente tem, tudo isso está escancarado, está exposto aqui agora. Só preciso ajustar minhas lentes, né, ajustar o meu jeito de olhar, de encarar as coisas para entender tudo isso. Eu não preciso ter uma memória aberta, mostrando um acontecimento lá do passado para eu poder entender, compreender e transcender. Não. É possível fazer isso? É possível, porque essas informações estão preservadas no corpo imperecível, que é o corpo mental. Mas não necessariamente precisa disso para que uma transcendência aconteça. Basta eu observar os meus fatos. Eu estou tocando um instrumento, estou com um desafio, né? Estou repetindo ali meses a fio um determinado estudo e estou tendo dificuldades mecânicas, dificuldades motoras. Poxa, deixa eu pegar um livro de sombras psicológicas relacionados com a música, por exemplo, ou relacionado com a arte, se eu estiver ali ensaiando, por exemplo, um passo de dança e estou com o corpo travado, não estou conseguindo fluir no movimento, ou alguma coisa artística e o meu corpo eu não estou conseguindo que o meu corpo flua conforme a naturalidade que o movimento exige, ou qualquer outra coisa, basta eu pegar um livro de sombras psicológicas que eu vou ter um norte do porquê que eu estou tendo esses bloqueios, o porquê de padrões mentais, o porquê de padrões emocionais e etc. E a coisa está muito mais fácil, né? Os dons que eu tenho e as facilidades que eu tenho, que de repente eu repudio, eu deixo de canto, eu deixo de lado e resolvo não me desenvolver nessa vida. E aí a vida está me mostrando certas dificuldades e eu estou repetindo essas dificuldades, então está tudo escancarado. A gente precisa mudar só um pouquinho o jeito de olhar as coisas, o jeito de encarar, parar de querer ali o fascínio, né? Parar de querer ali
o miraculoso, o impressionante, o sobrenatural. Não precisa, tá tudo aqui, tudo que eu preciso está aqui e agora. Então aí ela vai trazer, voltando. Em outras palavras, se as energias da interface energética são as responsáveis pela transferência de energia e informação do paracorpo ao corpo, e se elas refletem o padrão paragenético existente antes da presente vida, como hipótese lógica, ao examinar as energias de um indivíduo, poder-se-ia reconhecer sua condição evolutiva. Simples assim. Então, de novo, o que ela está falando? Está tudo aqui escancarado. É uma questão de ponto de vista, é uma questão de conseguir acesso, é uma questão de compreender essas estruturas como estão organizadas. Aí ela traz, assim, a bioenergia ou a energia de tudo e qualquer chakra constitui um tipo de DNA evolutivo da consciência. Esse DNA evolutivo da consciência, tem muitos estudos que vão trazer ele pelo nome de GNA, tá? Se vocês quiserem fazer um paralelo depois. Indo para o finalzinho da página, até onde se conhece, qualquer manifestação da consciência envolve algum tipo de energia correspondente à dimensão onde ela se manifesta. Então, ou seja, para quem estuda o kardecismo, tem uma das perguntas, não me lembro qual que é e não me lembro onde, mas é no comecinho do livro dos Espíritos. E aí vai estar falando lá que uma consciência, quando vai para um determinado planeta, experimentar a vida lá, ou simplesmente passar por aquele planeta para qualquer coisa, essa consciência se reveste, ele não fala consciência, fala espírito, né? Então, esse espírito se reveste das energias daquele planeta. O que ela está dizendo aqui? A mesma coisa, só que aprofundando um pouco mais. Então, a consciência se envolve de algum tipo de energia correspondente à dimensão onde ela se manifesta. Se eu estou nesse planeta, eu vou me revestir da energia desse planeta correspondente, por exemplo, à dimensão que eu estou. Então, a gente já viu que a estrutura, né, a bioenergia, a energia vital do planeta, ela acaba configurando, né, a minha malha que vai vitalizar esse meu corpo biológico. A vivência dessa realidade desencadeia algum tipo de sentimento ou resposta emocional, produzindo uma associação inseparável entre existir, pensar, sentir e a energia que possibilita a manifestação e a propagação dos 3 elementos anteriores. Então vamos lá, vamos fazer uma pausa para traduzir isso aqui. Ela vai começar a falar o seguinte, então beleza, a gente entendeu a estrutura da consciência, a gente entendeu como que a consciência se projeta em veículos para poder existir, a gente entendeu que um desses veículos é imperecível, que é o veículo mental, que preserva as informações na integridade, caso eu precise acessar alguma coisa, revisitar, né? É tudo muito justo. A gente entendeu que à medida que eu estou evoluindo, existem 2 corpos que são descartáveis. Se eu estou encarnado, o primeiro corpo é esse biológico. Se eu estou desencarnado, o segundo corpo é o corpo astral, que é a sede das emoções. A gente entendeu isso aí. A gente entendeu que o que faz com que esse trânsito aconteça para poder vitalizar um corpo, para poder desconfigurar um corpo e etc. Acontece tudo através dos chakras, que os chakras eles então trocam energia, que essa energia ela contém informação que está contida nessa energia diz respeito a muitas coisas. A gente entendeu que os ambientes espelham essa realidade, ou seja, todo o ambiente, toda a planta, todo animal tem seu duplo. O que é o duplo? A interface energética. E essa interface energética, ela é necessária para ligar esse plano biológico, o plano da fisicalidade, ao plano astral. Por isso, tudo que existe nesse plano da fisicalidade possui o seu duplo. E esse duplo vai estar conectando o plano astral. Eles chamam esse duplo de Dimener, que ela trouxe, né? Ou seja, dimensão energética. Dimener é um acrônimo. Essa Dimener é uma semifrequência, que vai estar ligando a frequência que existe aqui, ou as frequências existentes na fisicalidade, com as frequências existentes no plano astral, que o plano astral é dividido em subplanos, tá? Ou seja, são as diferenças frequenciais, as faixas frequenciais, que
ligam por questões de campo eletromagnético, semelhante atrai semelhante, então pessoas sintonizadas com o mesmo padrão de pensamento, com o mesmo padrão emocional, ou seja, sintonizadas ali com a mesma crença, com o mesmo jeito de encarar a vida, vão estar vivendo em determinados subplanos. Alguns subplanos nos levam ou levam as pessoas, né, a experimentarem já uma bem-aventurança em função ali da maneira da autorresolução existente nesses seres que ali colocam, e aí isso tudo, né, acaba sendo despejado nesse plano, que constitui uma malha energética também, aprisionando essas informações. A gente viu tudo isso aí. E aí ela vai trazer, bom, então essa é a energia que existe, que está sendo trocada o tempo todo por nós, entre nós e os ambientes, entre nós e os animais, entre nós e as plantas, entre nós e nós mesmos, encarnados, entre nós e os desencarnados. Essa energia, então, ela aporta informação. Aí ela começa a abrir. Então, essa energia, ela tem um padrão que é indissociável, que é o seguinte: aquele padrão de pensamentos que eu estou naquele momento, que está vinculado a um padrão emocional meu do momento, e que está ligado pela questão energética minha, isso tudo é transferido de maneira indissociável. E essa energia, ela é configurada a partir de uma determinada qualidade. Eu qualifico essa energia em função dos modelos de pensamento e sentimentos que eu estou descarregando naquele momento. Então, se eu tenho pensamentos elevados, sentimentos elevados, eu estou qualificando positivamente de uma maneira mais elevada, né? Uma vibração mais elevada a essa energia, tá? Se eu estou naquele momento com um padrão de pensamentos ali desarmoniosos e consequentemente sentimentos desarmoniosos, eu qualifico essa energia com uma vibração mais densa, tá? Energia não é boa ou é ruim. Energia tem faixas de vibração que vão torná-las com uma vibração mais elevada, menos elevada, e a maneira ao qual eu uso essa energia que vai qualificar o resultado bom ou ruim, tá bom? Então, o padrão Pensene é o que ela vai trazer. Pensene, de pensamento, de sentimento e de energia, tá? Isso é um bloco, é uma unidade. E essa unidade, ela está sendo transferida o tempo todo. Ah, mas e as plantas? Bom, as plantas não têm emoções, elas têm percepções, elas reagem. Então, o padrão delas é diferente, elas entram em outra categoria. Ah, e os animais? Alguns dos animais já são dotados ali de sentimento e por isso o padrão deles acaba entrando em outra determinada categoria. Então vamos lá, eu não vou abrir essas categorias ainda, mas ela está trazendo padrão Pensene, está sendo trocado o tempo todo e é indissociável. Por isso que a hora que eu vou fazer uma transferência de energia, uma emissão consciente, seja por qualquer técnica que seja, o que está sendo transferido de mim está carregado daquilo que existe em mim. Não tem esse negócio de ser um canal divino e naquele momento que Deus se manifeste a partir de mim e a energia dele entra e sai sem respingo, sem resquício nenhum do meu ser. Não tem dessa. O único jeito disso acontecer é se o meu grau de autorresolução for tamanho a ponto de eu não ter mais questões emocionais, dissonâncias emocionais ligadas. Então, a energia de Deus que passa em mim, ela acaba passando, entrando, não tendo ali, né, o que trocar em termos de dissonância e vai. Tem um momento aqui do livro, que eu não sei se foi lá para trás, ou se vai ser para frente, ou foi agora, que ela vai falar nisso aí, né, que acredita-se que poucas pessoas encarnadas hoje já tem um grau de autorresolução suficiente para estar, né, para que a energia imanente que entra, que é essa energia pura, que é essa energia livre de imprints conscienciais, entre e saia mais ou menos com o mesmo padrão que entrou. E aí essa energia que está sendo emitida por essa pessoa acaba de fato sendo na totalidade ali energia divina, né? A gente poderia dizer dessa maneira. Caso contrário, se eu tenho más resoluções,
se eu tenho coisas guardadas, segredos guardados, se às vezes eu oscilo em culpa, oscilo em vergonha, fico com a consciência pesada com alguma coisa, tenho traumas não resolvidos, ainda tenho questões familiares a serem resolvidas, sombras psicológicas guardadas, não se engane. Tudo isso me pertence, por isso toda a energia que entra por mim e sai por mim acaba interagindo com isso. Por isso o padrão pensene que ela vai trazer está dividido em 2 cenários, basicamente. Tem a matriz, né? Esse padrão que é uma unidade só, vai formar uma matriz que é uma média. Uma média da energia que pode ser daquele momento, tá? Então, naquele momento que eu estou trabalhando, eu estou feliz, eu estou alegre, eu estou satisfeito. Predominantemente eu sou uma pessoa introspectiva e um pouco triste. Essa é a minha matriz geral, é a minha média da minha totalidade. Matriz que significa média, tá? Então é meio redundante, mas é assim mesmo, é a minha média geral. Mas apesar dessa média geral que me diz respeito, né, que diz respeito ao meu ser como sendo até então um ser introspectivo e com padrão tendencioso, né, à tristeza, apesar disso, eu oscilo em alguns momentos, eu posso estar super alegre, motivado, feliz, com entusiasmo, eu posso estar grande por dentro, com o coração preenchido, coração cheio. Então a minha matriz daquele momento é uma matriz totalmente diferente da minha matriz média. Então naquele momento que eu estou desse jeito, a energia que passa por mim e que está sendo emitida por mim é uma energia diferente. E isso a gente precisa levar em consideração. Então ela vai falar assim, ó, a consciência se manifesta por meio do pensene, que é o acrônimo formado a partir dos elementos pensamento, sentimento e energia, que foi o que eu falei. A expressão pensene é usada para referir a manifestação indissociável desses 3 elementos, ou seja, não tem como eu pensar em eu vou isolar só os meus pensamentos do cálculo, né, da função, não tem como. Eu vou isolar só os sentimentos, fazer uma análise só da parte do sentimento, não tem jeito, tá tudo ligado, é uma coisa só. Provenientes então do núcleo mental, do paracorpo e das energias da interface energética, tá? Que carregam informação e nos desconectam ao corpo físico, no caso da consciência encarnada ou intrafísica que é aqui de dentro, né? Então, o pensênio, olha que legal, o pensênio é manifestado a cada nano instante, certo? Então, a cada momento ele está sendo ali atualizado, está sendo descarregado. Porém, de certa forma, o registro informacional da energia pode ser analisado de modo unitário, que foi o que a gente falou, ou seja, um determinado pensene, ou um tipo de pensene isoladamente, ou de um modo cumulativo, ou seja, o somatório dos pensenes emitidos em uma determinada vida, ou num ambiente, né? A gente pode espelhar isso aí para o ambiente que ela vai falar na próxima página. Então vamos lá, para a gente ser bem direto, ó. A energia consciencial, o que é energia consciencial? Então existe uma energia divina que vitaliza tudo, tá? Que está aí em tudo que existe. Então é uma energia que é o corpo divino, que está em tudo e está em todos, então não tem como você estar fora, não é uma questão de estar fora, de estar dentro, é uma questão que o corpo divino é tudo e todos, permeia tudo e permeia todos. Esse corpo divino a gente vai chamar de energia pura. A gente vai chamar essa energia aí de energia imanente. Mais pra frente eu entro nesse detalhe. Pura do quê? Pura de questões conscienciais que estão ligados a pensamentos ali desarmoniosos, a sentimentos desarmoniosos, etc. Então, quando essa energia passa por nós, quando a gente toca ela de alguma maneira, quando a gente troca com ela de alguma maneira, a gente acaba levando nossa parte de nós para ela, tá? E qualificando ela com tudo isso que existe em nós, certo? A partir desse momento, quando a gente acaba qualificando ela com a nossa energia, a gente vai chamar ela de consciencial. Por quê? A partir daquele momento, ela teve uma interação com as energias e informações que permeiam minha consciência. Então ela vai trazer, ó, a energia consciencial
sempre transporta informação a qual, por sua vez, qualifica a energia, que foi o que eu falei anteriormente. Portanto, não é possível referir a energia proveniente da consciência sem considerar de modo indissociável a sua qualidade ou padrão emocional. Por isso que o Valdo Vieira falava muito, olha, toma cuidado com quem você troca energia. Quando a gente está falando de trocar energia, principalmente de maneira consciente. Quando você vai fazer uma troca de passe, uma troca de reiki, uma troca de jorei, uma troca de emissão pelas mãos, qualquer tipo de troca. Então ele falava assim, toma cuidado com isso, tá? Por esse ponto aqui. Então ela vai falar, ó, embora possa ser bastante incomum, aí ó, tá aqui, no final da página. Embora possa ser bastante incomum, supõe-se que haja casos em que a energia manipulada pela consciência contenha grau de intensidade informacional muito baixa, ou por hipótese neutra, devido a estar mais próximo da energia imanente natural. Ou seja, aquela pessoa que a gente vai estudar por aí afora, né, como sendo pessoa iluminada. Buda, Jesus, Mahatma Gandhi, um poder ali de autorresolução tamanho, não é um poder, né, um grau de autorresolução tamanho, e por isso mesmo uma ligação com um Deus tão grande que é o que Jesus falava, eu e o Pai somos um, né, então é um canal só. Dando sequência aqui, o acúmulo de unidades energético-informacionais gera pouco a pouco um campo qualitativo de energias gravitantes associado a determinado lugar, pessoa, tema, objeto e assim por diante. Esse campo que ela trouxe como sendo a matriz informacional. Né? Isso aqui é importante saber porque essas informações elas estão permeando a nossa aura. Então, quando a pessoa fala, não acredito, etc e tal, né, tudo isso aí, por estar registrado, parte disso no paracorpo e na totalidade no núcleo mental, essas informações elas ficam orbitando a nossa aura. É por isso que os clarividentes mais desenvolvidos conseguem acessar a informação como sendo um filme passando na frente deles, né? Passando na tela mental deles, um filme com cor da existência da pessoa, do que ela fez, um filme do momento, né? Quais eram os envolvidos, o que estava acontecendo, quais eram as cores, o que ela estava sentindo, etc. e tal. Então, a gente pode hoje experimentar ou ter um tipo de experiência, né, quando a gente está com o corpo levemente desdobrado, consciência, então, acaba se deslocando do corpo biológico, do cérebro biológico para o cérebro do paracorpo, é possível nessas condições a gente ter aquele olhar daquelas câmeras 3D, sabe aquelas câmeras que é 3D, ela vê de cima, né? Ela traz a imagem de cima, 3D geral, né? 360 graus, não é 3D, aquelas câmeras 360. Então é possível a gente experimentar isso aí. E esse tipo de experiência traz um olhar totalmente diferente, né? Você está vendo que está atrás das suas costas, você tá vendo de cima. Isso por experiências que eu já tive e isso por relatos que eu já vi na internet o pessoal trazer, né? Mas beleza, por que eu estou falando isso? Para reforçar essas questões, né? As informações estão gravitando aqui ao nosso redor. É possível abri-las com clarividência, é possível abri-las com instrumentação, técnicas e etc, tá? Provando que as coisas são do jeito que a gente está trazendo aqui. Mas beleza. E aí ela vai falar então que essas informações que estão gravitando, essa matriz energética informacional, ela acaba apresentando um clima quando se relaciona aos ambientes. O que é esse clima? Você entra no ambiente, aquele ambiente te estimula alguma coisa. Te estimula a ficar em paz, te estimula a ficar agitado, te estimula a ficar agressivo, te estimula a ser criativo, etc. Por quê? Na existência daquele ambiente, tudo que foi acontecendo e tudo que foi sendo despejado no campo eletromagnético dele acabou reconfigurando naquilo que ele é hoje e que não necessariamente será da mesma maneira no futuro, à medida que a gente pode reposicionar, reconfigurar essa energia, né? Mas a média dele daquele momento é uma média que nos estimula, por exemplo, a padrões de agressividade. Se for um ambiente de guerra, se for um ambiente que por
por séculos a fio ali, só o pior aconteceu, sangue, derramamento de sangue, etc., a gente acaba se vinculando com aquilo, gera uma tristeza, etc. Ou seja, a gente percebe o campo, né? Ao passo que em outros ambientes você entra nele, te estimulou a criatividade, outras coisas, é um outro perfil, né? E ela está chamando isso aqui, entre aspas, de clima, um clima energético. A cada um de nós só resta usar o melhor do nosso autoconhecimento e capacidade de observação para compreender o máximo possível sobre nós mesmos e os demais à nossa volta. Isso aqui, gente, é para reforçar que o negócio é tão complexo e tem tanta coisa para a gente observar e para a gente ver, e tanta coisa que a gente não sabe nem sobre nós mesmos, que fica, assim, derruba o nosso senso de julgamento. Se a gente analisar isso aí com frieza, com profundidade, derruba o nosso senso de julgamento, de falar para aquela pessoa, de apontar o dedo para aquela pessoa, mas você não sei o quê, mas você é isso, mas não sei o quê. Olha, a gente não tem um mínimo de informação. Olha toda a estrutura que a gente está falando. Olha toda a influência que essa estrutura causa em nós. Então a gente não tem um mínimo de informação. A gente não tem um mínimo de senso. E quando a gente tem, pelo menos o mínimo, a gente já quebrou esse senso de justiça em função do grau de resolução interior. Naturalmente, né? Nasce, como dizia o Chico Xavier, nasce uma humildade naturalmente. Porque a pessoa vê o tanto que ela é pequena. E porque ela já se resolveu suficientemente em relação a questões que nos ligam a certos julgamentos. O conceito de matriz energético-informacional assemelha-se àquilo que a gente já conhece como campo morfogenético. Quem aí é adepto da constelação familiar, ou conhece, ou já passou por uma constelação, sabe o tanto que eles usam o conceito do campo morfogenético, tá? É uma teoria do campo morfogenético, assim como o restante, né? O Jung traz a teoria dele, do inconsciente coletivo. Então, tudo isso aí, aqui ela vai falar assim da noosfera, questão da egrégora também. Então, tudo isso aí são informações, são matrizes que estão existindo na interface energética, no duplo etérico, e que nos estimulam de maneira inconsciente, e que é possível a gente ler tudo isso aí, que é possível a gente interpretar tudo isso aí, tá? Causando novas interferências, só que positivas. Quando a gente fala de grau de resolução interior, a gente impacta isso de maneira positiva. Quem nunca fez constelação familiar, uma baita oportunidade, tem um vídeo, uma série na Netflix, Uma Nova Mulher, que chama Uma Nova Mulher, tem 2 temporadas, é incrível o jeito que eles conseguiram trazer, né, essa realidade abstrata para que a gente possa entender de uma maneira muito didática, né, incrível, então vale super a pena. E a questão da egrégora é a mesma coisa, quando a egrégora está sendo utilizada para esse fim. Pessoas ali que comungam do mesmo ponto de vista, que têm as mesmas afinidades, que comungam do mesmo propósito, que se unem e se ligam, né, por questões de afinidade de ideologia de vida, etc., e que trabalham e manifestam em um determinado ambiente por um longo período de tempo os mesmos insights, os mesmos comportamentos, os mesmos trabalhos, as mesmas orações, etc. Então essa equipe, esse time vai configurando a energia desse ambiente, né, por essas afinidades, ou seja, se ligam por oração e vão orar nesse ambiente, tem o mesmo tipo de crença religiosa, então eles vão fazer oração da mesma maneira, eles vão se ligar por um trabalho que eles encaram a vida da mesma maneira e vão trabalhar e descarregar sentimentos e alegria e tudo mais, se a gente pensar em questões positivas, né? E por isso mesmo cria-se então esse campo, né, essa estrutura eletromagnética com essas informações descarregadas por todas essas pessoas, que o pessoal vai chamar de egrégora, tá bom? Nesse caso. E aí depois ela vai falar assim, formação e encarnação, né? Então ela vai falar um pouco da consciência, apesar que já ficou claro. Consciência como pluriexistencial, então essa é a premissa, né? Então a consciência é pluriexistencial, que significa que tem uma série de vidas. A premissa para poder entender essa estrutura. Ela é multiveicular, significa que tem vários veículos de manifestação da consciência, né, para experimentar essa jornada evolutiva dela. Então, e que depois as tendências, né, de vidas passadas, etc., elas ainda persistem, existem ainda hoje. É possível a gente ver isso aí pelos dons que a gente vem, né,
as questões ali de facilidade que a gente tem, dons para música, dons para determinado estudo, dom para desenvolver determinada linha de raciocínio, padrões ali de comportamento que são de natureza própria desde quando a criança nasce, mesmo questões de bloqueios, distúrbios, etc, né? E aí lá no finalzinho, então, ó, essa condição paragenética, né, que está carregada de tudo isso aí, ela pode manifestar-se cedo ainda na criança, ou em casos mais raros nos bebês, tá? Então, ali trazendo configurações ou rearranjos na malha biológica. Assim como bebês ou crianças, por exemplo, que já nascem com determinada abertura e vão manifestar isso aí de uma maneira incrível, né? No Instagram agora tá cheio dessas crianças, crianças geniais, né? Não sei qual é o nome que dão para essas crianças. Então, tudo bem, ó. Os registros informacionais, unidades energéticas informacionais pensantes menos equilibrados poderão trazer disfunções energéticas. Ponto final. Em alguns casos, podem chegar ao ponto de induzir distúrbios físicos. Tá? Então, para entender causa e consequência, né? Tudo uma questão de causa e consequência. Voltando até a causa primeira, que é Deus. A partir disso, tudo tem causa e consequência. Toda consequência tem uma causa. A gente consegue entender, então, com um pouco de esforço, um pouco de estudo, um pouco de dedicação e orientação, entender a família que a gente encarnou. A gente consegue entender o porquê de algumas questões físicas que a gente está passando, que a gente nasceu já, né, com algumas questões, ou que a gente está vivendo nesse presente momento. Não quer dizer que é fácil aceitar. Estou dizendo que, de uma maneira muito lógica, é possível compreender, tá? E aí, então, olha, ela vai falar da OLV depois. Então, a OLV, que é a técnica de mobilizar a energia de cima para baixo, de baixo para cima, de maneira consciente, com padrão, com consistência, etc., que vai ser discutido mais à frente. Toda essa técnica ajuda a mexer, a harmonizar, né, a estrutura nossa energética, a interface energética. Se a gente entendeu que a interface energética ela contém os chakras que vão permitir o trânsito de informação do corpo biológico para o paracorpo, então a gente entende que trabalhando a energia da interface energética a partir da OLV, no caso que ela trouxe aqui, né? Eu diria outras técnicas, mas como o livro está falando da OLV, então a partir da OLV a gente reorganiza, né? A gente harmoniza a interface. Então, a gente melhora o trânsito informacional, a gente cria um impacto positivo tanto no paracorpo como no corpo biológico, tá? E à medida que a gente consegue ter êxito na OLV, a gente descarrega, então, o fenômeno de maneira consequente, né? Acaba instalando o EV, que é um fenômeno provocado por essa oscilação de energia. E o EV, sim, ele descarrega uma harmonização por completo em todas as nossas estruturas sutis. O que vai, ao longo dos tempos, tudo isso aí, né, com essas práticas, ajudando a resolver bloqueios, traumas, melhorando o clima mental nosso, melhorando o clima emocional nosso e por aí vai. Então, é o que ela está falando aqui. Então, assim, ó, poderia produzir curas nesses veículos pela redução da entropia ou enfermidade existente naquela determinada região da interface energética. Entropia, que é a tendência que alguma coisa tem a ir para o caos. Significa, se eu estou nesse cômodo aqui que eu estou, eu não colocar a energia organizadora dele, eu vou vir varrer, eu vou vir passar um pano, eu vou deixar as coisas mais organizadas possível. Se eu não fizer nada, não colocar uma energia interna para a organização, com o passar do tempo, a tendência será de entropia, de desorganização. O ambiente vai estar sujo, o ambiente vai estar empoeirado, vai estar com uma série de questões. Assim acontece com a nossa cabeça. Se a gente não coloca energia para controlar, para nortear os nossos pensamentos, ele tende ao desarranjo, ele tende à negatividade, ele tende ao problema. Assim acontece com o nosso coração. Se a gente não coloca energia para resolver nossas questões emocionais, nosso coração tende ao caos, ao vitimismo, ao problema, sabe? Tudo de pior. E aí ela vai falar então que, ó,
para a gente encerrar. Apesar de tudo isso, para a gente não esquecer, né, das questões ali médicas. Então, a medicina, obviamente, né, ela trabalha com questões de cura, ela estuda isso aí. E a gente está falando aqui de questões complementares, que não vão trazer nenhuma visão para a gente substituir alguma orientação de um profissional de saúde ou para achar que a gente já tem know-how suficiente para poder fazer por nós mesmos. Não é assim, é tudo complementar. Então, ó, o que efetivamente faz-se necessário implantar é a ponte ou comunicação mais direta entre os conhecimentos da bioenergética e a medicina, já que são complementares e já que complementa com uma eficiência muito interessante as questões de saúde. Então, o X da questão do momento, né, a ordem do dia, deveria ser, né, essa ciência atual nossa se abrir a esse tipo de estudo, a esse tipo de entendimento, tá? Então, ó, todas as experiências de vida passada, de todas as experiências vivenciadas pela consciência, não importando em qual dimensão ou condição tem ocorrido, são registradas pelo núcleo mental na forma de memória integral, ou holomemória, para a gente encerrar. Pessoal, eu acho que é isso. A gente acabou. Espero que eu tenha conseguido contribuir, agregar alguma coisa aí no entendimento de vocês em relação a esse assunto. E aí a gente volta no próximo, já com o estudo feito, né, da parte 3, que são os conceitos úteis. E ele é pequenininho, então vamos tentar fazer também a parte 4, que é o parapsiquismo, modalidades, tá? E classificações. Então venham estudados para isso aí. Eu vou tentar fazer o vídeo, se ele ficar grande, eu corto em parte 1 e parte 2, assim como a gente fez nesse tema. Beijo para vocês, muito obrigado e até a próxima.